Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar mais algumas dicas para vocês que vão prestar vestibular, que vão prestar Enem, que vão prestar concursos. E também pedir para os professores que criam questões, não vamos confundir nossos alunos, eles não estão para tentar descobrir, para sair de uma enrascada, eles estão ali para mostrar o conhecimento específico do tema, da matéria. Então nós estamos selecionando algumas questões que são assim, tipo, vamos fazer 4 perguntas em uma questão só e vamos botar 4 respostas para confundir os alunos. Então, o que acontece? Existem professores da área de biológicas, de humanas, que fazem isso, e os da área de exatas, esses são perigosos, hein? Esses são perigosos, eles já preveem que tem aluno que vai usar aquela técnica de escolher na vertical. Então, vamos ver uma questão que foi de novembro de 2009, no exame da FUVEST, chamado FUVEST 2010, uma questão de química. Então, olha só a questão. Os elementos químicos se relacionam de diferentes maneiras com os organismos vivos. Alguns elementos são parte da estrutura das moléculas que constituem os organismos vivos. Outros formam íons essenciais à manutenção da vida. Outros ainda podem representar riscos para os seres vivos. Alguns por serem tóxicos, outros por serem radioativos. Veja, está falando de 4 elementos e 4 propriedades que esses elementos têm. Observe o esquema da tabela periódica no qual estão destacados 4 elementos químicos identificados pelas letras W, X, Y e Z. Então, olha só os elementos. Considerando suas posições na tabela periódica, assinale a alternativa que melhor associa esses 4 elementos químicos com as propriedades discutidas acima. Então veja, o X está na primeira coluna da tabela periódica. O Y está aqui embaixo, né? Olha ele aqui. Bem aqui, está aparecendo a flechinha? Isso. Onde está o W? Aqui embaixo. Onde está o Z? Então, é para o aluno saber, essa região é de quem? É dos íons, é dos estruturais, é dos tóxicos, é dos radioativos. E aqui, é dos tóxicos, dos radioativos. Então, o que vai acontecer? Nas alternativas vai misturar muita coisa. E às vezes o aluno que sabe a resposta acaba se confundindo. Aquele que não sabe vai chutar. E tem aquele que não sabe e vai chutar de uma forma de análise pela vertical. Então, olha aquele aluno que não sabe nada e analisa pela vertical. Ele vê que na vertical aqui, ó, no elemento W, aparece radioativo uma vez, radioativo 2 vezes, radioativo 3 vezes. E aparece metal tóxico e elemento estrutural só uma vez cada um. Ele vai achar que a probabilidade maior é elemento radioativo, porque na cabeça dele é assim. Poxa, se for metal tóxico e eu souber, eu não preciso saber os outros. E aí o professor que criou a questão falou, pô, por que ele perguntou 4 coisas se na primeira eu já acerto? Então veja, ele analisa e deixa, deve ser elemento radioativo, vou deixar para depois. Aí ele analisa a segunda coluna, olha lá, íon essencial novamente. Elemento estrutural, elemento radioativo, metal tóxico. Ele vai achar que é íon essencial. E quando chegar aqui e ele começar a usar a mesma técnica, quando chegar na terceira coluna, ele vai achar que é o quê? Ou é elemento estrutural, porque aparece 2 vezes, ou é íon essencial, porque também aparece 2 vezes. Que ele vai pensar, puxa, se for metal tóxico, ele entregou o ouro. E realmente, gente, nesse caso, o professor entregou o ouro aí. Porque o Y realmente é um metal tóxico. Então, se o aluno souber que o Y é metal tóxico, ele não precisa saber que o W é um elemento radioativo, que o elemento X é um íon essencial, que o Z é um elemento estrutural, ele não precisaria saber nada disso. Certo? Mas vamos supor que ele ainda continue analisando. Ele vem aqui para o Z. Aparece metal tóxico 2 vezes e o resto aparece uma vez só. Né? O estrutural uma vez, o radioativo uma vez, o essencial uma vez. Ele fala, puxa vida, deve ser metal tóxico. Né? E aí ele vai ficar na dúvida aqui, né? O que ele vai chutar? E aí ele acaba chutando C e acaba errando. Por quê? Porque nesse caso o professor, provavelmente ele está prevendo que os alunos que não sabem e têm estratégia de chute
vão errar. Os que não sabem, não têm estratégia nenhuma, têm ainda a chance de acertar. E aqueles que sabem se confundiram, ficaram lendo 4 vezes, 5 vezes a mesma pergunta, mesmo sabendo. Ele fala, pô, eu sei que o Y é metal tóxico, eu sei que o Z é um elemento estrutural. E acaba perdendo bastante tempo. Então, nesse caso, realmente, a alternativa correta é a alternativa A. A alternativa correta é a alternativa A, porque o professor poderia ter perguntado só de um elemento, né? Poderia ter perguntado, puxa, o elemento Y é o quê? E aí colocava 5 opções, metal tóxico, elemento estrutural, íon essencial e radioativo, e poderia ter colocado mais um, certo? Um gás nobre, por exemplo. Então ele teria ainda uma opção a mais. Então a sugestão que nós damos aos professores que criam as questões, evitem a confusão com os alunos. Isso é só para provar que ele sabe sair de uma enrascada. Tudo bem? Então, pessoal, cuidado aí com esse tipo de questão e a gente volta em breve com mais dica. Um abraço para você.